Para começar o estudo dos vetores, nós vamos falar do que não são vetores, isto é, nós vamos começar falando das grandezas escalares. Grandezas escalares são claramente definidas por seu módulo, valor numérico e unidade medida, assim como o tempo. O tempo é uma grandeza escalar, então um modo de tempo. A aula de física tem 50 minutos. Eu vou levar 2 horas para fazer isto. Um vídeo tem 32 minutos e 15 segundos. Então, isso são módulos de tempo. Então, essa definição tem que ficar clara. Sempre que eu me referir à palavra módulo, eu estou pedindo o valor numérico e a unidade medida de uma grandeza. Outros exemplos de grandeza escalar. A massa. Então, exemplo de massa. Uma barra de chocolate tem 170 gramas. O pacote de arroz tem 2 quilogramas. Grandezas. A área é uma outra grandeza física escalar. Ela é muito usada na construção civil para definir o tamanho dos ambientes. Então, aqui tem um exemplo de uma planta, onde você vai ter salas e quartos, tem a definição de área de cada ambiente. Uma outra grandeza física escalar é o volume. O volume vai ser medido em litros, ou em metros cúbicos, ou em centímetros cúbicos. Para entender por que são grandezas escalares, vamos ver alguns exemplos. Numa campanha que visava arrecadar alimentos não perecíveis, foram entregues 35 kg de arroz, 10 kg de massa, 6 kg de açúcar e 13 kg de feijão. Qual é a massa total dos alimentos arrecadados? Então, a massa é uma grandeza escalar. Então, a solução deste exercício ela é simples, eu não preciso de mais nenhuma informação. Eu sei que tenho 35 kg de arroz, 10 kg de massa, 6 kg de açúcar e 13 kg de feijão. Então, no total, eu vou ter 64 kg de alimentos arrecadados. Então, a grandeza escalar é bastante simples de resolver, é o que vocês já conhecem do ensino fundamental. Exemplos desse tipo aqui, provavelmente eu já tenha resolvido em outra oportunidade e não há nenhuma dificuldade nessa resolução. Um outro exemplo envolvendo tempo. O Jarbas precisou de 45 minutos para resolver o exercício 1 da lista, 35 minutos para resolver o exercício 2 e 58 minutos para resolver o exercício 3. Qual é o tempo total que o Jarbas dedicou à resolução dos exercícios da lista? Então, 45 mais 35 mais 58 igual 138 minutos, ou seja, 2 horas e 18 minutos para resolver a lista. Um exemplo de exercício que envolve volume. Uma turma de 32 alunos comprou 4 garrafas de 2 litros de refrigerante para uma confraternização. Quanto refrigerante deve ser colocado em cada copo para fazer uma distribuição justa da bebida? Então, distribuição justa para que cada um dos 32 alunos receba a mesma quantidade de bebida. Então, 4 vezes, vou colocar em ml, 2.000 mililitros, compraram 8.000 mililitros. Divididos por 32 alunos, cada aluno deve receber 250 mililitros de bebida. Então, essa seria uma outra situação de uma grandeza escalar. Não precisei de nenhuma informação além da quantidade de alunos, do volume de bebida disponível, e eu pude resolver este problema. Agora nós vamos entender um pouco das grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais são aquelas que, além do módulo, precisam de uma orientação para ficarem bem definidas. Como exemplo, temos o deslocamento, a velocidade e a força. Então, no mapa aqui está representado um deslocamento. O deslocamento é a medida em linha reta do ponto de partida até
o ponto de chegada. Mesmo que esse deslocamento se dê por via terrestre, percorrendo as estradas disponíveis, a distância percorrida vai ser maior do que o deslocamento, mas o deslocamento sempre deve ser a medida em linha reta entre os pontos inicial e final do movimento. Então, aqui um exemplo de uma grandeza vetorial de deslocamento. Uma outra grandeza vetorial aqui representada, a velocidade, também para falar claramente do que vai acontecer em consequência de uma certa velocidade, eu preciso saber da orientação dos movimentos. Uma outra grandeza vetorial é a força. Aqui os exemplos das três grandezas. Agora, alguns exemplos de exercício para entender por que elas são grandezas vetoriais e o que elas têm de diferente das grandezas escalares que foram apresentadas no slide anterior. Então, primeiro exemplo, bem simples. Vou sair do local em que estou e caminhar 5 metros. Onde eu vou parar? Vocês não vão conseguir responder isso. Se fosse uma sala de aula, eu ia parar no meio da sala e dizer, eu vou caminhar 5 metros. Vocês não poderiam me responder com segurança se você vai parar naquele lugar, porque nesta informação faltou dizer para que lado eu vou caminhar. Faltou a orientação do meu deslocamento. Então, eu poderia escolher caminhar em direção à porta e eu estar próximo da porta para sair. Poderia escolher caminhar em direção ao fundo da sala e eu chegaria ao fundo da sala, ou ia bater em alguma parede ou atropelar algum aluno. Então, dependendo da orientação do lado para o qual eu resolvesse caminhar, o resultado do meu deslocamento vai ser diferente. Uma outra situação. O Jarbas caminhou 4 metros e depois mais 3 metros. A que distância o Jarbas está do ponto de partida? Também não vou conseguir resolver. Se o Jarbas caminhou 4 metros em uma direção e depois virou 180 graus e voltou 3 metros, ele vai estar a 1 metro do ponto de partida. Se ele caminhou 4 metros e depois continuou caminhando na mesma direção mais 3 metros, ele vai estar a 7 metros do ponto de partida. Se ele caminhou 4 metros, virou 90 graus e caminhou mais 3, aí eu vou usar Pitágoras e eu vou descobrir que ele vai estar a 5 metros do ponto de partida. Além disso, existem inúmeras outras orientações de ângulo que ele poderia escolher caminhar os próximos 3 metros. Então, não tem como saber qual é a distância entre o Jarbas e o ponto de partida, sem saber claramente a orientação que ele caminhou os 4 metros e a orientação na qual ele caminhou os 3 metros. Um outro exemplo de grandeza. Um carro a 80 km por hora colidiu em outro carro que estava a 70 km por hora. Faça uma estimativa da gravidade do acidente. Não vou conseguir fazer isso aqui. Pode ser um tipo de acidente que ocorre quase todos os dias na BR, quando um carro está mais devagar e o carro vem e bate na traseira. Então, o carro que estava a 80 e tinha uma velocidade relativa de 10 km em relação ao carro da frente, e vai ser um acidente de pequena gravidade. Mas se um carro estiver na contramão, aí vão bater de frente, vai ser de grande gravidade. Ou se for numa esquina, nenhum dos dois carros resolver parar, e eles se encontrarem numa direção de 90 graus, também vai ser um acidente bastante grave. Tá? Então, além disso, existem as outras possibilidades de orientação. Então, a consequência de estarem nessa velocidade não é suficiente saber o módulo das velocidades. Além do módulo das velocidades, eu preciso saber em que direção os carros estavam andando no momento do acidente. Uma quarta situação, envolvendo força. O Jarbas aplica uma força de 7 newtons em uma caixa de 1,2 kg, que está sobre a mesa. O que vai acontecer? Depende da orientação da força. Eu vou fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui com uma fita durex pendurada em um fio. Então, dessa forma aqui, se eu aplicar uma força vertical e para cima, eu vou diminuir a força de tração no fio. Se eu fizer uma força horizontal para o lado, eu vou empurrar a fita durex para o lado.
Se eu fizer uma força vertical e para baixo, eu vou aumentar a força de tração no fio. Então, as consequências da força que eu apliquei dependem da orientação da força que eu fiz. Não basta dizer que eu fiz uma força de 0,01 newtons. Eu tenho que informar para que lado a minha força estava apontando. Eu tenho que dar a orientação. Então, esta é uma característica comum a esses 4 problemas que envolvem as grandezas de deslocamento, velocidade e força. Faltou orientação para resolver o problema. Faltou dizer em que direção e sentido essas grandezas físicas atuavam para poder resolver os problemas, mesmo que no enunciado as perguntas parecessem ser simples. Representação de vetores. Um modo mais simples e compreensível de representar um vetor é o desenho. Para desenhar um vetor, eu preciso escolher um sistema de orientação e uma escala e desenhar uma reta orientada na direção dada. Então, vamos ver alguns exemplos. Um avião voou 450 km para o leste, um avião voou 600 km para o norte, um avião voou 820 km para o sudoeste. Então, são 3 vetores, eu tenho 3 módulos, 450 km, 600 km e 820 km. E eu tenho as orientações, leste, norte e sudoeste. Então, vou escolher uma escala. Eu escolhi que cada centímetro deve representar 50 km. Então, vou pegar a distância 450, dividir por 50, e eu vejo que o primeiro deslocamento, 450 km, deve ser representado por uma reta com 9 centímetros de comprimento. A segunda, 600 dividido por 50, 12. Então, o deslocamento de 600 km deve ser representado por uma reta com 12 centímetros de comprimento. E 820 dividido por 50. Então, o deslocamento de 820 km deve representar por uma reta de 16,4 centímetros. A rosa dos ventos é um bom sistema de orientação quando a gente fala em movimento nas direções dos pontos cardeais. Então, no caso de deslocamento de aviões, a rosa dos ventos é um sistema de orientação de boa qualidade para se usar. Além disso, eu vou precisar de uma régua para poder medir. Então, um avião voou 450 km para o leste. Para o leste, então eu vou reposicionar a régua em algum lugar e vou ter que representar uma reta com 9 centímetros de comprimento. Então, a minha reta deve começar no 0 e esticar até o 9. Então, fazer uma reta com 9 centímetros de comprimento. Então, essa reta orientada, ela tem uma seta para a direita. Observem que a seta está incluída dentro dos 9 centímetros, vai do 0. A seta está ali entre 8,4 e 9, então ela faz parte da reta. Eu não faço a reta e depois acrescento a flecha, porque aí eu vou ter um erro de medida. Então, essa é uma convenção de que é do início do vetor até o final. Então, do primeiro ponto até o último ponto do vetor que eu vou medir o comprimento. Próxima reta. Um avião voou 600 km para o norte. Então, eu vou ter que agora virar a minha régua de baixo, norte vai de baixo para cima, eu tenho que fazer uma reta com 12 centímetros de comprimento. Então, a minha reta vai começar no 0 e tem que ser esticada até o 12. Então, essa reta tem 12 centímetros de comprimento, ela representa um deslocamento de 600 km. E o último vetor, um avião voou 820 km para o sudoeste. Sudoeste é um deslocamento que vai
inclinado do canto superior direito em direção ao canto superior esquerdo. Então, primeiro, vamos girar a régua para ficar aproximadamente 45 graus, usar a própria rosa dos ventos aqui para pegar se está na orientação correta. Então, agora aqui, não exatamente. Acho que eu acertei a inclinação. Colocar a régua, então aqui eu preciso fazer uma reta de 16,4 centímetros. Então, o início da régua do meu traço vai ser ali no zero, e tem que ir até o 16,4 centímetros. Então, esta reta aqui representa um deslocamento de 16,4 centímetros para o sudoeste. Então, essa é uma forma de representar vetor de deslocamento no plano dos pontos cardeais. Notação polar. Usando a rosa dos ventos, estamos limitados a 8 ou 16 orientações. Quando eu fiz há pouco a representação dos 3 deslocamentos de aviões, eu usei uma rosa dos ventos com 8 orientações. Uma rosa dos ventos com 16 orientações vai colocar orientações intermediárias entre o norte e o nordeste, por exemplo. Por isso, eu preciso de um sistema de orientação mais preciso, que pode ser obtido com um plano polar. No plano polar, eu vou representar os eixos, horizontal e vertical, e orientá-los segundo as orientações do transferidor, de 0 até 360 graus. Então, isso me dá 360 graus orientações diferentes se eu medir os ângulos de grau em grau, 3.600 orientações diferentes se eu medir de décimo de grau em décimo de grau, e assim por diante. Então, o número de orientações obtidas no plano polar é limitado pela precisão com a qual eu posso medir os ângulos. Observa agora como é que é a representação de vetores no plano polar. Eu vou representar a força 1 de 32 newtons, uma orientação de 56 graus, a força 2, 18 newtons, uma orientação de 116 graus, a força 3, 44 newtons, numa orientação de 220 graus, e a força 4, 38 newtons, numa orientação de 333 graus. Para representar os vetores, já ficou claro que eu preciso de uma escala. No caso, eu escolhi uma escala em que 1 centímetro será representado por uma reta representará uma força de 5 newtons. O eixo horizontal, ele é orientado do 180 à esquerda até os 0 graus à direita. O eixo vertical vai do 270 graus embaixo até o 90 graus em cima. A força 2, 32 newtons, dividido por 5, vai ser representado uma reta de 6,4 centímetros, que eu vou representar com uma cor vermelha. A força 18 newtons, dividido por 5, vai ser representada, então, por uma seta de 3,6 centímetros, que eu vou fazer na cor verde. A força de 44 newtons, numa orientação de 220 graus, 44 dividido por 5 dá 8,8 centímetros, que eu vou representar com uma seta azul. E a força 4, 38 newtons, vai ser representada com uma seta de 7,6 centímetros, que eu vou fazer na cor marrom. Para fazer os desenhos, eu vou precisar de uma régua e também de um transferidor. Eu tenho que cuidar para posicionar o transferidor de modo que o zero do transferidor coincida com o zero com a direção do eixo que indica os 0 graus. O 90 graus do transferidor tem que estar exatamente sobre o eixo que indica os 90 graus. A direção 180 deve estar sobre o lado do eixo que indica os 180 graus, e o 270 graus do transferidor tem que estar sobre a reta que aponta verticalmente para baixo. Então, primeira questão, colocar a régua na posição correta
fazer ela deixar ela na posição de 56 graus. 0 está agora em 52 graus, tem que girar mais um pouquinho. Cinquenta e cinco. Demais. Vamos posicionar a régua. Tá. Está em 56 graus, então agora fazer uma seta vermelha, que deve começar lá na origem do plano cartesiano, do cruzamento dos eixos, e ser esticada até o 6,4 centímetros. Então, esta reta representa a força 1. A força 2 tem que ter na orientação 116 graus, então vamos orientá-la aqui. Vamos ver se a régua chegou nos 116 graus. Cento e 10, tem que girar mais um pouco. 114. E agora vamos posicioná-la, que ela já está no 116. 115 graus. Então, 116 graus. Agora fazer então uma reta que começa na origem do plano cartesiano e vai terminar no 3,6 centímetros, até o 3,6. Agora, na orientação 220 graus, preciso mudar a posição da régua para que ela fique na orientação 220 graus. Duzentos e dez, girando mais um pouco. Duzentos e quinze. Então, agora a régua está na orientação 220 graus. Preciso fazer uma seta azul que me vá da origem do plano dos eixos, do cruzamento dos eixos, até o 8,8 centímetros. Está em 8,8. Representei então a força 3. Agora a terceira força, 333 graus. Trezentos e trinta e dois. Trezentos e trinta e três graus. Nesse espaço, fazer uma reta marrom para representar a força 4, de 38. Essa reta deve ter 7,6 centímetros. Então, vou até o 7,6. Então, está aqui.
estão representadas as três forças. A força 1 de 32 newtons, 56 graus, ela está no primeiro quadrante, então está entre o 0 e o 90 graus. A força 2 está no segundo quadrante, 18 newtons, 116 graus, então ficou entre 90 e os 180. A força 3, 44 newtons, na orientação 220 graus, ficou entre os 180 e o 270. E a força 3, 38 newtons, ficou entre o 270 e o 0, que também corresponde a 360 graus. Observem que a maior força, 44 newtons, é representada pela maior seta, a menor força, 18 newtons, é representada pela menor reta orientada. Então, essa é a representação destas quatro forças no plano polar. Notação cartesiana é outra forma de representar vetores apresentando as suas projeções horizontal e vertical. Então, ao invés de formar o módulo e a orientação, eu vou dizer a projeção horizontal e a projeção vertical. Vamos ver como será a representação dos vetores dados anteriormente em notação polar, agora em notação cartesiana. Então, eu tenho aqui as mesmas quatro forças que eu representei em coordenadas polares, também dadas de novo em coordenadas polares. Agora eu quero ver como é que vai ser isso em coordenadas cartesianas. Então, lembrando que eu usei a escala 1 cm 5 newtons, onde o tamanho dessas forças foi 6,4, 3,6, 8,8 e 7,6 centímetros, calculados já anteriormente. Para fazer esse desenho, eu usei uma escala de cores, cada vetor foi representado uma cor diferente. Eu tinha um eixo horizontal e um eixo vertical, só que agora, ao invés de chamar eles de 0 a 180, o eixo horizontal será o eixo X e o eixo vertical será o eixo Y. Então, estou agora bem claramente no plano cartesiano. As quatro forças estão aqui na mesma orientação que elas foram dadas anteriormente, e agora eu vou começar. Para poder medir, eu preciso de uma régua para medidas horizontais, outra régua para as medidas verticais. Então, agora a força 1. Eu vou reposicionar a régua horizontal, então a projeção horizontal tem ali 3,6 centímetros. A projeção vertical, olhando agora para a régua colocada na vertical, ela tem 5,4 centímetros. Então, agora, esta força, 3,6 vezes 5, são 18 newtons. 5,4 vezes 5 são 27 newtons. Então, a maneira de expressar a força 1 em coordenadas cartesianas é força 1 igual a 18I 27J newtons. Então, o 18 é a projeção horizontal na unidade de medida que a força tem. O 27 é a projeção vertical. O I é o vetor unitário horizontal. E o J é o vetor unitário vertical. E fora do parênteses, a unidade de medida, porque as duas projeções devem ter a mesma unidade de medida. As duas projeções são feitas em newtons. A força 2, já estão as réguas colocadas na posição. A projeção horizontal é de 1,6 centímetros e a projeção vertical é de 3,2 centímetros. Então, a força 2 em coordenadas cartesianas vai ser força 2 igual a menos 8I 16J newtons. Menos 8 porque a projeção horizontal foi medida à esquerda do eixo Y, então é negativa.
A projeção vertical ainda foi medida acima do eixo X, a projeção vertical, então ela é positiva. Então ficou menos 8, o vetor unitário horizontal, e 16 vezes o vetor unitário vertical newtons. Então, menos 8i, 16j newtons. Agora, a força 3. A projeção horizontal é de 6,7 centímetros. E a projeção vertical é de 5,6 centímetros. Então, já coloquei, apareceu aqui, estou com dificuldade de controlar os que deve aparecer ou não. A força 3 vai ser de menos 33,5 I e de 28 J newtons. Então, as duas projeções são negativas. Ela está no terceiro quadrante, tanto a projeção horizontal é negativa, quanto a projeção vertical é negativa. A força 4, a projeção horizontal tem 6,7 centímetros e a projeção vertical tem 3,45 centímetros. Então, a força 4 vai ser de 33,5 I menos 17,25 J newtons. O 33,5 é positivo porque a projeção horizontal foi medida à direita do eixo Y. E o menos 17,25, então a projeção vertical é negativa porque foi medida abaixo do eixo X. Agora eu vou representar os vetores em notação polar e depois escrever em notação cartesiana no papel. Então, tem aqui as mesmas forças que eu representei há pouco usando recursos do computador. Força 1, força 2, força 3 e força 4. Primeira questão, eu tenho que desenhar os eixos horizontal e vertical. Então, faço uma reta horizontal, uso a régua como suporte, escorrego o transferidor e traço aqui uma outra reta perpendicular. Eu preciso orientar estes eixos, então cada eixo vai ter uma setinha na ponta para dizer porque lado é o positivo, o 180. Então, esse aqui é o eixo X, que é o 0 ou 360 graus. Esse é o eixo Y, para cima 90 graus, para cá 180 graus, para baixo 270 graus. Marcar os ângulos. Então, aqui, ó. Agora, aquilo que eu falei antes, tentei falar. Só que esse transferidor é o contrário daquele que eu achei na internet, que é mais fácil. Eu tenho aqui, ó, o 0 graus está coincidindo com a linha que representa o 0,180. O 90 graus está aqui, exatamente sobre a linha vertical. O 180 graus está exatamente sobre a linha vertical para baixo. O 270. E o 180 na linha horizontal. Eu tenho que marcar agora o ângulo de 56 graus. Então, aqui é 0. Como o transferidor aqui meu está invertido, eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50 e 6 graus. Marquei os 56 graus. Essa reta tem que ter 6,4 centímetros. Vou colocar a régua na orientação certa. E aí eu começo com os problemas que são típicos de fazer o desenho no papel, que a régua bate na espiral do caderno ou nas margens. Não consigo fazer aqui. Então, está aqui no 20. 1, 2, 3,
4, 5, 6,4 centímetros. A minha reta vai ter 6,4 centímetros, orientada aqui. Então, desenhei a força 1. A força 2 é na orientação de 116 graus. Então, posicionar bem o transferidor, que é o maior cuidado. O 0 sobre o eixo horizontal, o 180 sobre o eixo horizontal, 90, 270 sobre o eixo vertical. 90, 100, 110, 115, 116. Marquei. Nessa direção, eu tenho que fazer uma reta com 3,6 centímetros. Então, colocar o 10 ali, lá na marquinha que eu fiz dos 116 graus aqui. 1, 2, 3,5, 3,6. Vai até aqui a minha reta. Então, agora está feito no desenho a força 2. A força 3 é na direção de 220 graus. Então, vamos recolocar o transferidor exatamente na posição, cuidando aqui, ó, o 180 sobre o eixo horizontal, o 0 sobre o eixo horizontal, o 90 sobre o eixo vertical. 180, 190, 200, 210, 220. Essa é a direção 220. Nessa direção, eu tenho que fazer uma reta com 8,8 centímetros. Então, começamos aqui no 20. A régua posicionada lá na marquinha 220 que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,8. Então, esta vai até 8,8 a minha reta para representar a força 3. Já aproveita aqui a seta e identifico força 3. A força 4 tem que ser na direção 333 graus. Então, vamos posicionar o transferidor novamente na posição exata. O 0 sobre o eixo horizontal, 180 sobre o eixo horizontal, 90, 270 sobre o eixo vertical, 270, 80, 290, 300, 310, 320, 333. Fiz a marca da direção 333. Nessa direção, eu tenho que fazer uma reta com 7,6 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,6. Vai essa aqui ser a minha força 4. Já aproveita aqui uma pequena seta. Estou com problemas de tamanho de régua e caderno que não aparece no celular, mas que estão me atrapalhando de fazer aqui. Essa aqui é a força 4. Então, agora eu tenho os vetores todos desenhados em coordenadas polares. Quero escrevê-los agora em coordenadas cartesianas. Então, vou só prolongar os meus eixos aqui, fazer isso em vermelho. E aqui a linha horizontal já está boa. Então, agora, com o esquadro encostado no eixo
vertical. Suporte uma régua aqui. Vou escorregar o transferidor até a extremidade da força 1. Aqui eu faço uma linha suave até encontrar o eixo. Agora faço a mesma questão e faço uma linha lá na extremidade da força, uma linha horizontal, até encontrar o eixo. Então, agora eu posso fazer as medidas. Esta medida tem 5,3 centímetros e na horizontal, esta medida aqui tem 3,6, 3,6, deixa eu só conferir, centímetros. Então, agora eu posso escrever que a força 1 é igual a projeção horizontal 3,6. Então, 3,6 vezes 5, 1,8, 18. Então, 18i. Projeção vertical, 5,3 vezes 5, 26,5 J newtons. Então, fiz a força 1. Na força 2, vou fazer aqui uma projeção horizontal, então uma linha suave horizontal. Como o caderno tem linhas, até posso fazer as linhas horizontais sem o transferidor. Essa reta que eu fiz aqui, a projeção horizontal, o transferidor também tem uma escala, tem 1,6 centímetros. Então, outro recurso sem transferidor aqui, porque a minha régua está muito grande para o espaço que eu tenho. A linha vertical. Então, eu marquei aqui 1,6 embaixo, então eu consegui fazer uma linha paralela ao eixo Y, vertical e para baixo. Essa reta tem uma altura de 3,3 centímetros aqui. Então, a força 2. Vamos lá. Projeção horizontal. Vou escrever aqui do lado. Força 2 vai ser 1,6 vezes 5 vai dar 8i. 3,3 vezes 5. 3,3 vezes 5, 16,5 J newtons. Então, agora tem a força 2 em coordenadas cartesianas. Na força 3, a linha horizontal aqui tem 6,75 centímetros. Então, marcar aqui em cima 6,75 para traçar aqui a linha vertical. E eu estou medindo aqui 5,6. 5,6 centímetros.
Então, a força 3 é igual a projeção horizontal negativa 6,75 vezes 5 menos 33,75 I menos 5,6 vezes 5, 28 J newtons. E a última, uma linha horizontal na extremidade da força 4. Essa linha horizontal tem 6,75 também. Então, tem que marcar aqui em cima 6,75. Traçar aqui uma linha vertical. Deu 3,4 centímetros. Então, a força 4 vai ser 6,75 vezes 5 vai dar positivo 33,75 e 3,4 vezes 5 vai dar menos 17 J newtons. Então, agora eu fiz as duas representações e mostrei como, por desenho, eu consigo passar da notação polar para a notação cartesiana. Acho que o desenho é importante para complementar aquilo que eu tentei explicar usando os recursos da informática, porque vocês vão trabalhar assim como eu fiz agora no papel, para desenhar os vetores e tentar convertê-los nas respectivas coordenadas polares ou cartesianas.